Bom, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, sim. Não, então beleza. Então vamos começar, né? Boa tarde para todo mundo, né? Esse vai ser o nosso último encontro do curso de extensão Mineração e Direito dos Povos. E nesse último encontro, nós vamos tratar especificamente do licenciamento ambiental. E aí, como a gente, né, eu estou compartilhando a minha tela, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, né, e nem ver se alguém levantou a mão. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, uma pergunta, né, qualquer intervenção, só a Sofia pode me chamar aqui, porque eu não estou conseguindo ver a tela do Teams, né? E aí a gente faz igual a gente estava fazendo, né? Mais uma ideia de um diálogo mesmo, né? E aí, como a gente já viu no encontro anterior, a Constituição brasileira ela vai reconhecer o meio ambiente como um direito de todos. A proteção e a preservação do meio ambiente ele se transformou num direito fundamental reconhecido a todos os brasileiros. Né? O artigo 225 da Constituição de 1988 ele estabelece, né, explicitamente que o meio ambiente é direito de todos, bem de uso comum do povo, e estabelece que incumbe ao Estado e à sociedade civil o dever de proteger o meio ambiente. Né? Então, toda e qualquer atividade ou empreendimento humano capaz de causar alterações adversas no meio ambiente, ele esse empreendimento e essa atividade devem ser considerados ilegais, proibidos pelo direito. Né? Então, o poder público tem, dentre os inúmeros instrumentos, né, previstos na legislação brasileira para assegurar a proteção do meio ambiente, um desses instrumentos é o licenciamento ambiental, que nós vamos começar a ver, ou que nós vamos conversar um pouco sobre ele no nosso encontro de hoje. Né? Claro que existem uma série de outros instrumentos, como a gente viu, né, o zoneamento econômico ecológico é um dos instrumentos, né, que estão previstos na legislação brasileira para assegurar a proteção do meio ambiente. Né? O outro instrumento, né, e aí esse especificamente nós vamos trabalhar com ele no nosso encontro de hoje, é o licenciamento ambiental. Né? Então, olha só, qualquer atividade ou empreendimento que possa potencialmente causar alteração adversa no meio ambiente, esse empreendimento ou essa atividade somente podem ser implantadas e somente podem ser realizadas se obter uma prévia autorização do Estado, né, para a implantação deste empreendimento. Né? Então, a mineração é uma das atividades humanas que promovem grande transformação no meio ambiente, né? E qualquer atividade minerária somente pode ser implantada e pode ser realizada se o empreendedor obtiver uma licença ambiental, uma autorização do Estado, por meio dos órgãos incumbidos da tarefa de fazer ou de promover a proteção do meio ambiente, órgãos esses que somente concederão a licença ambiental caso fique demonstrado que o empreendimento não causará alterações adversas no meio ambiente, né? Seja porque o empreendimento vai ser implantado observando uma série de medidas que mitigam os efeitos adversos, as externalidades negativas ao meio ambiente e com isso, né, colocam essas externalidades em níveis aceitáveis, né? Enfim, para que qualquer empreendimento... Isso, obviamente, não se aplica apenas à mineração. Né? A mineração é uma atividade que promove grande impacto no meio ambiente, mas não é a única atividade que promove esse impacto. Né? E toda e qualquer atividade humana que potencialmente possa ocasionar a degradação ambiental, a alteração adversa
no meio ambiente possa impactar a flora, a fauna, os recursos hídricos, o patrimônio cultural, né, as práticas socioeconômicas existentes num determinado território. Esta atividade somente pode ser implantada se e apenas se o empreendedor obtiver uma licença ambiental. E a licença ambiental é um ato administrativo onde o Estado vai autorizar a implantação do empreendimento. Essa licença ela é concedida, né, como o resultado final daquilo que a gente chama de licenciamento ambiental, né? Como resultado final de um procedimento administrativo, né, onde o órgão ambiental vai fazer um estudo do local onde se pretende implantar a atividade ou o empreendimento, dos impactos que esse empreendimento ou essa atividade pode ocasionar no meio ambiente, de quais são as medidas mitigadoras dos danos ambientais que podem ser ocasionados, se essas medidas são eficientes para evitar, para impedir, né, a ocorrência de um dano ambiental, né? Aqueles danos que não podem ser evitados, né, mas que podem ser controlados e mantidos a níveis aceitáveis, né? Quais são as medidas de compensação que o empreendedor vai ser obrigado a adotar para compensar toda a comunidade, todas as pessoas, né, pelo dano, né, ocasionado ao meio ambiente, né? Então, veja, o licenciamento ambiental ele é um procedimento previsto no direito brasileiro e que tem por finalidade assegurar o mais amplo estudo sobre os impactos que podem ser ocasionados pela implantação de um empreendimento ou de uma atividade numa determinada localidade, num determinado local, né, de modo que o órgão ambiental possa avaliar, possa primeiro conhecer, né? Então, assim, esse empreendimento vai causar quais tipos de danos, de consequências, né? Quais serão os impactos ao meio ambiente natural, ao meio ambiente cultural, ao meio ambiente urbano que este empreendimento poderá causar, né? Esses impactos são de que dimensão, né? Quais são, né, os danos que efetivamente podem ser provocados por este empreendimento? É possível a adoção de medidas que neutralizem ou mitiguem este dano, né? Quais são essas medidas? Essas medidas são eficientes, né? E no final, e aí eu acho sempre bom ressaltar isso, no final, o órgão ambiental poderá conceder ou não a licença ambiental. Porque no Brasil parece que o licenciamento ambiental é só um procedimento pro forma, né, que vai chegar necessariamente na concessão da licença ambiental, né? O licenciamento ambiental no Brasil se transformou nisso, né? Uma formalidade, né, que o empreendedor precisa cumprir para obter, no final, a licença ambiental e, assim, poder implantar e operar empreendimentos ou atividades que promovam o consumo, né, dos recursos naturais existentes numa determinada região. E o licenciamento ambiental não é isso, né? No final do licenciamento ambiental, e aí eu quero mostrar para vocês, né, em linhas gerais, quais são as etapas, né, desse licenciamento ambiental. Mas no final do licenciamento ambiental, o órgão ambiental poderá conceder a licença ambiental e estabelecer as condicionantes que deverão ser obrigatoriamente atendidas pelo empreendedor com vistas a promover a proteção do meio ambiente, a assegurar o equilíbrio, a assegurar
que o meio ambiente natural, o meio ambiente cultural e o meio ambiente artificial possam ser preservados, garantindo, assim, as condições de uma vida saudável, de uma vida digna para as pessoas que vivem naquele território, ou o licenciamento ambiental pode, no final, o órgão ambiental chegar na conclusão de que não se deve conceder a licença ambiental. Isso é sempre uma possibilidade. E eu faço questão de ressaltar este ponto, né? Porque parece que o órgão ambiental só tem uma única decisão a ser tomada: conceder a licença ambiental, e a decisão que cabe a ele é decidir sobre quais condicionantes o empreendedor deverá obedecer para assegurar a proteção do meio ambiente. Isso não é verdade. O licenciamento ambiental pode resultar no indeferimento da licença ambiental pleiteada pelo empreendedor. Isso é plenamente possível, né? E isso, né, o indeferimento da licença ambiental deverá ser a decisão tomada caso o órgão ambiental considere que o empreendimento causa significativo dano ao meio ambiente, que não é possível mitigar ou neutralizar esses danos, né? Mitigá-los a níveis toleráveis, né? Que a degradação ambiental é de tal monta que coloca em risco a própria preservação da vida, a saúde, o bem-estar, né, da população que vive naquele território, da flora e da fauna existentes naquele território, etc. e tal, que o empreendimento, do ponto de vista socioambiental, é inviável. Nesse caso, o órgão ambiental deve indeferir a concessão da licença ambiental. E aqui eu queria só fazer um destaque, né? Porque nós vivemos tempos difíceis, né? Muita gente está fazendo ou adotou o hábito de ler a Constituição pela metade, né? Assim, professores, advogados, juízes, promotores, né? Há um hábito de se ler a Constituição pela metade, né? Então a pessoa chega lá no artigo 170 da Constituição e o artigo 170 da Constituição fala que a ordem econômica é fundada na livre iniciativa, né? Reconhece a liberdade dos agentes econômicos, né? Mas só lê isso, né? Não lê que o artigo 170 da Constituição fala que a ordem econômica está, sim, baseada na livre iniciativa, na liberdade econômica dos agentes, né? Que visam produzir bens e serviços, visam consumir esses bens e serviços, etc. e tal, mas a ordem econômica está baseada também na valorização do trabalho humano. A ordem econômica deve ser regulada de modo a promover a justiça social, né? E a ordem econômica deve ser regulada de tal maneira a assegurar a preservação do meio ambiente. Então, é importante que isso seja dito expressamente, né? É importante que isso seja dito expressamente, né? Um empreendimento econômico que promove grave degradação ao meio ambiente, né? O empreendedor não tem o direito ou a liberdade de implantar este empreendimento. Aliás, eu faço questão de ler o artigo 170 da Constituição sem a mutilação que o artigo 170 tem sofrido por parte do Poder Judiciário, por parte da grande mídia, por parte dos professores de direito, né, que, na sua grande maioria, acabam mantendo relações econômicas com grandes empresas e acabam fazendo uma leitura deturpada da Constituição, né? O artigo 170 fala o seguinte, da Constituição: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa.
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado os seguintes princípios. Inciso 6. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Então, veja, a livre iniciativa não é o único princípio estruturante da ordem econômica no país. Existem uma série de outros. A valorização do trabalho, a promoção da existência digna de todas as pessoas, e aqui o princípio que nos importa, né, o princípio que é importante para nós aqui, né, é a proteção do meio ambiente. Então, veja, nenhuma atividade econômica é compatível com a ordem constitucional existente se essa atividade econômica promover grave poluição, grave degradação ambiental. E como é possível assegurar que uma atividade econômica não promova essa grave degradação ambiental? Por meio do licenciamento ambiental, que é aí a norma básica que regula o licenciamento ambiental, o licenciamento ambiental no Brasil é a resolução CONAMA 237 de 97, né? Então essa resolução do CONAMA vai estabelecer a normatividade básica que vai regular o licenciamento ambiental no Brasil, né? E vai regulamentar o licenciamento ambiental em todos os entes federativos, na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, né? E Minas Gerais tem uma lei específica que faz também a regulação do licenciamento ambiental, que é a Lei 21.972 de 2016. Né? Você vai ver que, ao longo da nossa conversa hoje, eu vou fazer referência, né, a essas duas normas básicas que regulam o licenciamento ambiental no Brasil, a Resolução CONAMA 237 e, no estado de Minas Gerais, a Lei 21.972 de 2016. Bom, na Resolução CONAMA 237, o licenciamento ambiental é definido da seguinte maneira: licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Então, o licenciamento ambiental é o procedimento administrativo, né, por meio do qual o órgão ambiental vai fazer um estudo, né, dos impactos, né, que podem ser ocasionados ao meio ambiente em virtude da instalação, da operação de determinado empreendimento ou atividade humana. Né? Todo e qualquer empreendimento ou atividade humana que possam potencialmente causar degradação ambiental, esse empreendimento ou essa atividade somente pode ser instalado e operado após a concessão da licença ambiental. Né? E aí, lembrem-se, nós estamos num Estado democrático, e num Estado democrático, né, o procedimento, né, ou as decisões do Estado, elas somente se legitimam quando tomadas num procedimento que garanta a igual participação de todas as pessoas no processo de tomada de decisão. Então, o licenciamento ambiental deve assegurar que todas as pessoas, né, que serão afetadas
pelo empreendimento ou pela atividade, possam participar em igualdade de condições, né, apresentando informações, né, fazendo reivindicações, né, ao órgão ambiental para que o seu direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado seja respeitado. Então, o licenciamento ambiental é um procedimento que visa assegurar um estudo, uma análise, uma avaliação sobre os impactos de um empreendimento, mas também visa assegurar a participação de todos aqueles que poderão ser afetados pelos danos ambientais ocasionados pelo empreendimento ou pela atividade, né? O licenciamento, no final, eu tomo uma decisão, né? Eu concedo a licença ambiental ou não. E aí a licença ambiental é definida na resolução CONAMA 237 como ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Então, a licença ambiental é o ato administrativo, é a decisão do Estado que autoriza a implantação e a operação de um empreendimento ou de uma atividade potencialmente poluidora e estabelece as condições, as restrições, as medidas de controle ambiental que o empreendedor deverá obrigatoriamente observar, né? Essas medidas são estabelecidas para assegurar a proteção ao meio ambiente e o empreendedor é obrigado a obedecer e respeitar essas condições, essas medidas, essas restrições para a instalação e a operação desta atividade. E no âmbito do licenciamento ambiental, obviamente, né, vai ser obrigatória a realização de estudos ambientais, né? O mais famoso deles, né, é o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, nós vamos ver eles mais para frente, né? Mas o estudo ambiental, os estudos ambientais, né, numa expressão mais genérica, né, são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como o relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco, né? Todo licenciamento ambiental vai exigir um tipo de estudo, né, de estudo ambiental que forneça ao órgão ambiental e às pessoas, né, as informações sobre o empreendimento, né, de modo a que o órgão ambiental possa tomar uma decisão informada se um determinado empreendimento, né, ele é viável do ponto de vista ambiental ou não, né, e se for viável, em que condições. Bom, pessoal, não sei se alguém tem alguma pergunta, podem ficar à vontade. Ou continuamos? Por enquanto, ninguém se manifestou ainda, não. Não, então beleza. Então eu vou continuar, né? Então, pessoal, olha só, isso aqui é muito importante, né? Todos nós, né, a Constituição de 1988, ela estabeleceu uma federação, né? Então, todos os entes federativos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos eles têm competência para promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras, né? Então, o licenciamento ambiental não é feito apenas pela União ou pelos estados ou pelos municípios. Todos esses entes federativos possuem competência para promover o licenciamento ambiental. E, né,
tendo em vista isso, né, e para evitar que uma mesma atividade ou empreendimento fossem licenciados por mais de um ente federativo, imagine a confusão que poderia gerar. Eu tenho um empreendimento, aí a União fala assim, não, eu vou fazer o licenciamento ambiental deste empreendimento. O Estado de Minas Gerais fala assim, eu também vou fazer o licenciamento. Aí a União concede a licença ambiental e o Estado nega. Olha a confusão que isto iria gerar. E para promover uma distribuição da competência administrativa para a promoção do licenciamento ambiental, foi editada a Lei Complementar número 140, de 2011. E essa lei, né, vai estabelecer que os empreendimentos e atividades potencialmente poluidores, eles são licenciados ou autorizados por um único ente federativo. Então, veja, para cada empreendimento ou atividade, este empreendimento ou esta atividade serão licenciados ou pela União, ou pelo Estado, ou pelo município, né? Um único ente federativo é que vai promover o licenciamento ambiental. E aí, o que a Lei Complementar 140 faz? A Lei Complementar, no artigo 7º, vai estabelecer em quais casos a competência é da União, né? No artigo 9º, vai estabelecer em quais casos a competência é do município, e todos os empreendimentos e atividades que não forem da competência da União ou do município, elas caem na competência residual dos estados. Então, veja, a Lei Complementar 140 de 2011, ela está baseada no princípio de que um empreendimento ou uma atividade potencialmente poluidora devem ser licenciados por um único ente federativo. E a lei vai fazer a distribuição desta competência entre os entes federativos. Então, a lei vai falar o seguinte, olha, nesses casos, cabe à União promover o licenciamento ambiental. Está lá no artigo 7º. Nesses casos, cabe ao município. E aquilo que não for atribuído à União ou ao município, a competência vai ser do Estado, né? Então, a União, o artigo 7º, inciso 14, da Lei Complementar número 140, vai estabelecer a competência da União para promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades nas seguintes hipóteses, nas seguintes situações. Empreendimentos ou atividades localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe, localizados ou desenvolvidos no mar territorial. Peraí que eu apertei aqui errado. No mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva, localizados ou desenvolvidos em terras indígenas, localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto áreas de proteção ambiental, localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados, de caráter militar, destinados a pesquisar, a pesquisa, lavra, produção, beneficiamento, transporte de material radioativo, né? E em outros casos estabelecidos pelo Conselho, né, pela Comissão Tripartite Nacional. Então, veja, nesses casos, compete à União promover o licenciamento ambiental, né? Agora, só uma observação, né? Normalmente, o Estado ele não tem respeitado as regras da Lei Complementar 140. O exemplo disso é o projeto Minas Rio de Conceição do Mato Dentro, né? No projeto Minas Rio, veja, o artigo 13 da Lei Complementar 140, ele é explícito, né? Um empreendimento será licenciado por um único ente federativo, né? E ele é explícito também ao falar que os empreendimentos que afetem 2 ou mais estados, eles deverão ser licenciados pela União. Então, o projeto Minas Rio deveria ser licenciado todo ele pela União. O que eles fizeram? Eles desmembraram o projeto e o licenciamento do mineroduto foi feito pela União, pelo IBAMA. E o licenciamento
da cava e da extração do minério foi feito pelo Estado de Minas Gerais, né? Desrespeitando a lei complementar 140, né? Veja, a lógica é a seguinte: um empreendimento vai ser licenciado por um único ente federativo, né? E se esse empreendimento afetar 2 ou mais estados da federação, que é o caso do Minas Rio, o mineroduto, né, sai de Conceição do Mato Dentro e vai atravessa vários municípios dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro e vai parar lá no Porto de Açu, né? O empreendimento, da forma como ele foi concebido, afeta 2 estados da federação e portanto, quem deveria ter feito o licenciamento ambiental do empreendimento todo, né, tanto do mineroduto quanto das atividades de extração e beneficiamento de minério, deveria ter sido a União. Mas não foi isso que aconteceu na prática, né? Perceba que muitas vezes no Brasil a lei ela é simplesmente ignorada, né, em virtude dos interesses que estão em jogo. Aliás, eu acho que essa semana nós vimos bem isso, né? O Supremo Tribunal Federal, quando foi provocado a decidir sobre a possibilidade de reeleição para os cargos de presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o Supremo está, em sua maioria, pelo menos até agora, falando que é possível, mesmo a Constituição vedando expressamente, né? Então, no Brasil, nós temos esse grave problema, né? A legislação, as leis, né, elas são cumpridas ou descumpridas a partir dos interesses que estão em jogo, né? Mas enfim, né? A lei complementar 140 vai estabelecer que os municípios possuem competência para promover o licenciamento ambiental das atividades ou dos empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, né? E aí isso é importante, né? Então, aqueles empreendimentos que causam um impacto ambiental apenas no âmbito local, né? Esses são pequenos, normalmente pequenos impactos ambientais, esses cabem aos municípios fazerem ou promoverem o licenciamento ambiental ou de empreendimentos localizados em unidades de conservação instituídas pelo município. Todas as atividades e empreendimentos que não se enquadrem nem como sendo de competência da União, nem como sendo de competência do município, essas atividades, os estados devem promover o licenciamento ambiental, né? Eu estou vendo aqui no nosso Zap, né, que algumas pessoas colocaram aqui algumas questões, né? Professor, isso é exatamente o que fez a SAM, Sul-Americana de Metais, no projeto Bloco 8, aqui no norte de Minas, em Gramogol. O Bruno colocou, depois de várias tentativas frustradas de obter o licenciamento pelo IBAMA. Bom, Bruno, eu não conheço, né, esse projeto, né, da Sul-Americana. Se você quiser, de repente, explicar para a gente, mas veja, eu acho que você tem uma pega aí, Bruno. Se o projeto afetar mais de 2 estados, a competência é da União, e o Estado não tem competência para promover o licenciamento ambiental, né? Tendo em vista que o Estado de Minas Gerais hoje é refém das empresas mineradoras, né? O Estado de Minas Gerais hoje é subserviente aos interesses das empresas mineradoras que existem no Estado, né? Falar de empresa mineradora e do Estado de Minas Gerais é falar de um conluio, né, de interesses econômicos e políticos escusos que vem implantando empreendimentos que promovem, né, graves prejuízos à população. Então, Bruno, de repente essa pode ser uma linha de resistência, né? Falar o seguinte, olha, a lei complementar 140
ela estabelece claramente que a competência é da União, nesse caso, e o Estado de Minas Gerais não tem competência para promover o licenciamento ambiental. Mas não sei se o Bruno quiser, né, eu não conheço, né, esse projeto Bloco 8, mas se o Bruno quiser falar, a palavra está aberta. Professor, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, esse projeto do Bloco 8, ele, na verdade, tinha outro nome que eu não me lembro, que a Sam é uma empresa gigante, lá da China, inclusive, de capital chinês, e já tem, assim, uns 10 anos que eles estão tentando implementar esse projeto de mineração com o mineroduto, que o mineroduto ele passa por 12 municípios, inclusive ele despeja lá no Porto de Ilhéus, se não me engano, né? Chega até na Bahia. Passa por vários municípios da Bahia, sai de Grão-Mogol, passa por vários municípios de Montes Claros, chega na Bahia, despeja lá em Ilhéus e vende minério para a China. E leva o minério para a China, né? E aí esse projeto, ele tinha um nome que eu não me lembro, mas tem 10 anos, mais ou menos, que a ação está tentando implementar, né? É o empreendimento minerário mais o mineroduto. Enfim, ele estava tentando pelo IBAMA, né? Justamente por causa disso, porque o empreendimento ele perpassa por mais de um estado, era Minas Gerais e Bahia. Só que aí, depois de várias tentativas, e o IBAMA sempre batendo na tecla, sempre negando, né, o licenciamento, ainda mais com os crimes de Brumadinho e Mariana, né, que a pressão popular aumentou, o IBAMA negou as tentativas de licenciamento que a ação tentou, e aí eles fizeram assim como você falou, eles fizeram eles desmembraram o projeto, né? Eles dividiram o projeto. E aí eles botaram o empreendimento minerário sozinho para ser licenciado pelo Estado de Minas Gerais, porque o empreendimento minerário é só em Minas Gerais, né? Mas o mineroduto é uma outra empresa, que chama Lotus, uma empresa de logística que vai ficar responsável por fazer. E aí o mineroduto seria licenciado pelo IBAMA, mas o empreendimento minerário mesmo seria pelo Estado de Minas Gerais. Então, eles desmembraram o projeto e agora estão tentando licenciamento. Tanto que o Ministério Público Federal estava até acompanhando esse processo. O MPF entrou com a ação, né, contra né, para que todo o empreendimento seja licenciado pelo IBAMA, porque, né, o impacto dele é muito grande, ele perpassa por mais de um estado, e contra esse desmembramento ilegal aí, né, que a ação está tentando. Inclusive, a ação comprou umas ações dessa Lotus, né, justamente para vincular um empreendimento a outro. Então, em Conceição do Mato Dentro, eles fizeram o desmembramento ilegal. Então, vocês têm que bater e falar o seguinte, olha, e aí, ótimo, o Ministério Público Federal está atuando, mas é uma questão ambiental, qualquer cidadão pode propor uma ação popular e questionar e falar o seguinte, não, né? O projeto ele impacta 2 ou mais estados da federação e, portanto, o licenciamento deve ser feito no âmbito da União, né? Em Conceição, eles desmembraram, foi feito o licenciamento do mineroduto pelo IBAMA, o licenciamento da extração e beneficiamento do minério foi feito no âmbito do Estado e acabou passando. Ninguém gritou, ninguém questionou esse fatiamento, né? E acabou passando, né? Então, assim, eu acho que vocês têm base legal para bater e não concordar com né, o desmembramento do projeto para que a União faça o licenciamento do mineroduto e o Estado de Minas Gerais da extração e da cava. Mas vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Bom, uma vez definido qual ente federativo que tem competência para fazer o licenciamento ambiental, os outros, se quiserem, eles podem participar do licenciamento, né? Apresentando manifestação, né? Apresentando a posição do Estado, do município, enfim, dependendo de quem é o órgão competente para fazer o licenciamento, mas a manifestação dos outros entes federativos que não são competentes para a promoção do licenciamento, elas são meramente opinativas e não vinculam o órgão ambiental competente,
né? No âmbito do Estado de Minas Gerais. Então, aqueles projetos, aqueles empreendimentos, as atividades, né, que compete ao Estado de Minas Gerais promover o licenciamento ambiental, esse licenciamento é feito ou pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM, que a gente já viu, mas a gente viu, né, esse órgão na última aula, né, no nosso último encontro, aliás, né, e o COPAM ele tem competência para promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que forem considerados de médio porte e grande potencial poluidor. A classificação dos empreendimentos eu vou falar daqui a pouquinho, né? Mas os empreendimentos que forem classificados como de médio porte e grande potencial poluidor, de grande porte e médio potencial poluidor, de grande porte e grande potencial poluidor, bem como nos casos de supressão de vegetação em estágio de regeneração médio ou avançado, a competência de promover o licenciamento ambiental é do COPAM, né? Para aqueles empreendimentos que forem considerados de pequeno porte e grande potencial poluidor, de médio porte e médio potencial poluidor e de grande porte e pequeno potencial poluidor, esses serão licenciados pelas superintendências regionais da SEMAD, né? Então, se criou uma série de superintendências regionais, do Jequitinhonha, do sul de Minas, da região metropolitana, enfim, né? E essas superintendências é que terão a competência para promover o licenciamento ambiental de empreendimentos que forem classificados, né, desta forma, né? Então, aqui nós temos, basicamente, no âmbito do Estado, né, dois órgãos ambientais que promovem, né, o licenciamento ambiental, né? E em Minas Gerais, né, e aí eu estou falando isso por quê? Né? Porque o licenciamento ambiental, como um instrumento de proteção do meio ambiente, ele foi sendo construído, né, a partir da década de 90, principalmente pelo CONAMA, né? E o CONAMA, na resolução 237, ele prevê que o licenciamento ambiental ele será só trifásico, né? Ele vai ser o licenciamento ambiental, né? Vai conceder a licença prévia, que é a licença onde você faz a avaliação da viabilidade ambiental, da viabilidade socioambiental do empreendimento. Então, uma vez concedida a licença prévia, né, depois eu concedo a licença de instalação, que é a licença que autoriza a realização das obras de infraestrutura, de construção dos equipamentos imprescindíveis para o empreendimento. E, por fim, a licença de operação, que é a licença que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento potencialmente poluidor. E na resolução 237 do CONAMA, essas licenças são concedidas sucessivamente. Então, veja, há uma lógica, né? Primeiro, o empreendedor vai apresentar um requerimento para a concessão da licença prévia. E na licença prévia, o órgão ambiental vai analisar se a atividade ou o empreendimento ele é viável do ponto de vista ambiental. Né? Então, o empreendimento é esse, vai estar implantado em tal localidade, né? Essa localidade tem essas características socioambientais, né? Os impactos serão estes, aqueles, as medidas mitigadoras, enfim, né? E na licença prévia, o órgão ambiental vai analisar se o empreendimento é viável, né? Se ele entender que não é viável, ele nega a licença prévia e acaba de uma vez, né? Mas, se o órgão ambiental entender que o empreendimento é viável, ele vai conceder a licença prévia com condicionantes, né? Mas isso não significa que o empreendedor pode começar as obras de instalação, começar a operar a atividade. Não. A licença prévia só fala o seguinte, olha, do ponto de vista socioambiental, a atividade ou o empreendimento é viável, observadas as seguintes condições. O empreendedor não pode fazer nada ainda. Depois de cumprida essas condições,
o empreendedor vai apresentar o requerimento de licença de instalação, né? E aí vai ser apresentado os planos, os projetos, os programas. Olha, vou construir tal via de acesso, vão ser implantados tais e tais maquinários, enfim, né? O órgão ambiental vai analisar e vai conceder a licença de instalação, se for o caso, né? Pode ser vir também com condicionantes. E só depois é que o empreendedor vai pedir a licença de operação, e aí o órgão ambiental vai analisar, e só com a licença de operação é que o empreendedor está, do ponto de vista jurídico, autorizado a operar, a realizar as atividades ou os empreendimentos potencialmente poluidores. Essa sistemática do licenciamento ambiental, foi construída justamente para permitir que o órgão ambiental fosse acompanhando, para e passo, né, o empreendimento, né? As licenças eram, então, sucessivas. Se vocês pegarem a resolução CONAMA 237, de 97, a resolução vai dizer isso, né? Bom, mas o Estado de Minas Gerais acabou aprovando a Lei 21.972, de 2016, e a lei, ou esta lei, previu 3 modalidades de licenciamento ambiental no seu... Estou abrindo aqui a lei, no seu artigo 17, né? Ela prevê o licenciamento ambiental trifásico, que é o licenciamento previsto na resolução CONAMA 237, mas ela previu também o licenciamento ambiental concomitante. E o que permite o licenciamento ambiental concomitante e que é uma aberração à própria lógica, né? No licenciamento ambiental concomitante, se permite a concessão concomitante, simultânea, da licença prévia de instalação, ou da licença de instalação e de operação, né? Ou das 3 licenças, né? Ao mesmo tempo, né? Esse licenciamento ambiental concomitante foi criado para simplificar e acelerar o processo de concessão de licenças ambientais no âmbito do Estado de Minas Gerais, atendendo aos interesses das empresas, né, e muitas delas das empresas mineradoras. E, por fim, né, existe o licenciamento ambiental simplificado, né, que é feito, inclusive, online, né, e que nós vamos ver, esse licenciamento simplificado, ele se aplica apenas àqueles empreendimentos de pequeno porte e que têm pequeno potencial poluidor. Mas veja, o órgão ambiental ele não tem liberdade para escolher qual é o tipo de licenciamento ambiental que uma atividade ou empreendimento vai ter que se sujeitar. Isso vai depender da classificação que se faça do empreendimento ou da atividade, né? E aí, veja bem, preste atenção aqui. A deliberação normativa do COPAM 217, ela vai classificar os empreendimentos ou atividades potencialmente poluidoras em 6 classes. Classe 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a depender de 3 variáveis: o porte do empreendimento, o potencial poluidor do empreendimento e o local, a localidade em que se pretende implantar o empreendimento. A partir dessas 3 variáveis, eu vou classificar o empreendimento na classe 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e, dependendo da classe, eu vou ter uma modalidade de licenciamento ambiental que deverá ser observado para o licenciamento desta atividade. As atividades classificadas em 1 e 2, né, são aquelas atividades
consideradas de pequeno porte, de pequeno potencial poluidor, né? As 3 e 4, média, e as 5 e 6 são as atividades consideradas de grande porte, grande potencial poluidor, né? Então, essas tabelas que eu estou mostrando aí para vocês, elas foram todas elas retiradas da deliberação normativa do Copan 217 de 2017, né? Então, veja, aqui eu tenho o porte do empreendimento, pequeno, médio e grande, e o potencial poluidor da atividade, pequeno, média e grande. Então, a resolução do Copan 217 vai trazer uma lista de atividades potencialmente poluidoras e vai estabelecer os critérios. Bom, o Fernando mandou aqui uma mensagem no Zap falando que o áudio está ruim, que está picando muito. Tá dando para ouvir aqui. Eu acho que deve ser... Para mim tá normal também. Uai, Fernando, então pode ser que é a sua internet. Porque o pessoal está falando que está conseguindo ouvir. Vocês estão ouvindo bem ou está picando? Tá ótimo. Aqui tá tudo certinho. Então Fernando... Professor. Oi? Estou ouvindo muito bem. Então acho que o problema é na internet do Fernando, né? Não sei, Fernando, de repente você chegar mais próximo do modem ou tentar mudar aí a fonte da internet, porque o pessoal está conseguindo acompanhar bem. O Fernando está falando que tá chovendo muito em Brumadinho, né? Então, mas enfim, vai estar gravado de qualquer maneira, né? E depois vai ficar disponível para todo mundo, né? Então, pessoal, a deliberação normativa do Copan 217, ela vai fazer uma relação de várias atividades e vai estabelecer os critérios para que essa atividade seja considerada de pequeno, médio ou grande porte, ou de pequeno, médio ou grande potencial poluidor, né? Então, por exemplo, né, eu peguei, né, lógico, o nosso curso é de mineração e direito dos povos, né? A atividade de lavra de minério de ferro, feita a céu aberto, né? Ela, na deliberação Copan 217, ela é considerada, em relação ao potencial poluidor, de médio potencial poluidor. E o porte vai depender da produção. A atividade de produção bruta, né, inferior a 300 mil toneladas por ano é considerada uma atividade de porte pequeno. De 300 mil toneladas, ou mais de 300 mil toneladas, e até 1.500.000 toneladas por ano, é uma atividade de médio porte. E a atividade que tem uma produção anual superior a 1.500.000 toneladas ano é considerada uma atividade de grande porte. Então, vamos lá. Entrou uma mineradora, né, que quer implantar um empreendimento minerário na minha cidade. É um empreendimento minerário, né, de minério de ferro a lavra a céu aberto. Então, o potencial poluidor é médio. E aí eu vou ter que verificar qual é a produção anual estimada para a atividade, né? Se for acima de 1.500.000 toneladas por ano, ela será uma atividade de potencial poluidor médio e de porte grande. Então, eu volto ali na tabela. Ó. Atividade poluidor médio, né? E se ela tiver um porte grande, por exemplo, ela vai ser classificada como uma atividade classe 4. Aí eu vou ter que falar o seguinte, beleza, é uma atividade classe 4, tá aqui, né? Quais são, ou qual é o local em que ela está, onde se pretende implantar? Essa localidade tem alguma unidade de conservação de proteção integral? Um parque estadual? Enfim. Vai ser necessária a supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias de conservação? Ela está dentro de uma unidade de conservação de uso sustentável?
Enfim, eu vou ter que ver qual é a localidade. E aí tem o peso 2 ou 1. Né? Vamos supor que, nesse exemplo, o empreendimento de extração de minério de ferro está localizado numa unidade de conservação de proteção integral, peso 2. Então, veja, eu tenho um empreendimento classe 4 que se pretende instalar num local de uma unidade de conservação de proteção integral, por exemplo, né? Peso 2. Então, eu venho aqui, ó. O meu é classe 4, peso 2. Qual que vai ser a modalidade de licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental concomitante 2, ou seja, que permite a concessão da licença prévia e depois a concessão simultânea da licença de instalação e da licença de operação. Pessoal, eu sei que essa parte é uma parte mais técnica, uma parte mais chatinha. Vocês entenderam? Alguém quer que volte? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Eu fiquei curiosa com uma coisa. O critério do porte do empreendimento tem relação com o tanto que o empreendimento produz. E é isso que eu achei curioso, porque eu fiquei pensando que teria a ver com o tanto de... o tamanho da operação, a grandeza da intervenção que está fazendo. Mas isso é para o minério de ferro. Quer ver? Deixa eu abrir aqui a deliberação. Para o minério de ferro, tem, porque quanto mais minério eu vou retirar, né, eu vou tirar o minério da montanha. Não, aqui em Minas é assim, né? Eu vou tirar o minério da montanha. Então, quanto mais eu tirar, maior vai ser o porte do empreendimento. Mas isso vai variar a depender da atividade. Quer ver? Eu vou abrir aqui a deliberação normativa, que aí eu vou mostrar para vocês. Normativa Copan 217. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Então, aqui, ó, lá no final, aqui, ó, essas tabelas eu tirei né, aquelas tabelas que eu mostrei para vocês, eu tirei da resolução. Lá no final, ela vai, aqui, ó, esse quadro aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó. Aqui, por exemplo, está as atividades minerárias, né? Então, por exemplo, lavra subterrânea de pegamatitos e gemas, né? Aí você tem o potencial poluidor e o porte também a partir da produção, né? Aí você tem várias atividades minerárias, né? Nas atividades minerárias, o porte é definido pela produção, né? Mas em outras atividades, não. Por exemplo, né? Aqui, ó, aqui já são as unidades de tratamento da mineração. Então, aqui o porte já é definido por área, né? Então, aqui eu já vou fazendo a área. Aí vai depender da atividade ou do empreendimento a ser licenciado, né? Então, por exemplo, exploração e extração de gás natural ou de petróleo. O porte não é definido pela quantidade de produção, mas é pela área de cobertura da exploração. Então, a própria deliberação vai estabelecendo os critérios para se definir se a atividade é de pequeno, médio ou grande porte e se a atividade é de pequena, média ou grande potencial poluidor. Não sei se ficou mais claro. Ficou, é que para mim era mais intuitivo que fosse pela área, mas aí deu para entender que em alguns casos vai ser pela área. Tranquilo, pessoal? Tá claro? Matheus, tá tranquilo. Então, beleza. Então, olha só, pessoal. Feita a classificação e definida a modalidade de licenciamento, o licenciamento ele tem uma fase pré-processual, antes do licenciamento propriamente dito começar. E aqui é algo muito importante para as pessoas que vivem em territórios com mineração ou que se pretenda implantar um empreendimento minerário, né? Então, como é que começa o licenciamento? O empreendedor entra no site do Cisema, que é esse que eu coloquei aqui, né?
E aí ele vai preencher um formulário, que chama Formulário de Caracterização do Empreendimento. E aí eu tirei uma cópia dele e coloquei aqui para vocês, né? Nesse formulário, o empreendedor vai informar ao órgão ambiental as características do empreendimento que ele pretende implantar. Então, ele vai colocar, ó, o empreendimento está localizado em unidade de conservação de proteção integral? Sim ou não? O empreendimento estará localizado em zona de amortecimento? Então, vem lá um formulário que é preenchido pelo empreendedor. Esse formulário fica online, né? Se você clicar aqui nesse link, você vai entrar nesse formulário. O empreendedor vai preencher, claro, ele vai ter que se identificar, colocar lá o nome da empresa, colocar lá o CNPJ, né, colocar lá as informações das atividades que ele pretende implantar. Então, ele vai preencher esse formulário e vai submeter ao órgão ambiental competente para fazer o licenciamento ambiental. O órgão ambiental, ao receber o formulário de caracterização do empreendimento, né, vai definir qual modalidade de licenciamento vai ser adotado, respeitando, né, a deliberação do Copan 217, quais são os documentos, os projetos, os estudos ambientais que são necessários para o início do licenciamento ambiental. E aí o órgão ambiental vai publicar um documento chamado termo de referência. Esse termo de referência, ele é um documento importantíssimo, que todas as pessoas devem buscar obter cópia do termo de referência. Porque no termo de referência, o órgão ambiental vai definir tudo aquilo que vai ser exigido no licenciamento ambiental. Que tipo de estudo, quais são as etapas que o licenciamento vai observar, né? Vai ser assim, o termo de referência é uma espécie de roteiro que o licenciamento ambiental vai conseguir. Então, quem está em municípios em que uma empresa mineradora pretende implantar um empreendimento, vai no órgão ambiental e pede o termo de referência, porque nesse termo de referência vai estar o roteiro de todo o licenciamento ambiental, né? E aí vocês conseguem acompanhar, né? Bom, feito isso, né, a empresa mineradora vai apresentar um requerimento da licença ambiental, né? Vai pedir para que o órgão ambiental apresente ou conceda a licença ambiental. E quando ela apresenta o requerimento tem que vir acompanhado de todos os documentos, os projetos, os estudos ambientais que foram definidos lá no termo de referência, né? Então, todos os projetos, os estudos, os documentos que o órgão ambiental indicar como imprescindíveis para o início do licenciamento ambiental devem ser apresentados junto com o requerimento. A Susan está perguntando se os slides serão disponibilizados. Serão, Susan. Na verdade, eu fiz um único arquivo com toda a apresentação desde o nosso primeiro encontro. Então, desde o nosso primeiro encontro, tudo está num único arquivo. Assim que acabar aqui, eu vou colocar no Google Drive para vocês, se quiserem depois, vocês baixarem a apresentação. Então, gente, o requerimento tem que vir acompanhado com tudo isso, inclusive com a certidão da Prefeitura Municipal, certidão essa que precisa declarar que o local e o tipo de empreendimento ou atividade está de acordo com a legislação de uso e ocupação do solo. Lembrem-se, sem essa certidão, o licenciamento sequer começa. Isso é importante. A luta contra a mineração predatória começa no município, não começa no Estado, né? No Estado, a luta continua, mas a luta começa
no município, começa na discussão se o empreendimento é compatível com a legislação de uso e ocupação do solo, e se o município não emitir a certidão de conformidade do empreendimento, a empresa não consegue nem apresentar um requerimento, porque se ela apresentar, o órgão ambiental vai falar o seguinte: opa, peraí, tem um documento faltante aqui, a certidão da prefeitura, né? Eu não posso nem receber o requerimento. Se você me apresentar o requerimento assim, eu vou ter que indeferir de plano, né, de início, né? E veja, a empresa, então, quando ela apresenta o requerimento, ela tem que apresentar o estudo ambiental. E o estudo ambiental, né, nesses mega empreendimentos, ele é chamado de EIA-RIMA, né? Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, né? Então, veja, o estudo de impacto ambiental ele é um estudo técnico-científico, né? Ele é feito por uma equipe multidisciplinar que é contratada pelo próprio empreendedor e custeada pelo empreendedor, e aí está um dos gargalos da legislação ambiental brasileira. Porque, veja, fazer um estudo de impacto ambiental, elaborar um estudo de impacto ambiental, é algo que poucas empresas especializadas conseguem fazer, e é um estudo caro, porque implica a formação de uma equipe multidisciplinar, formada normalmente por biólogos, geólogos, geógrafos, cientistas sociais, advogados, etc. Tem que ser uma equipe multidisciplinar, né? E dentro dessa equipe você tem lá o pessoal da biologia, você tem o especialista em flora, você tem o especialista na fauna, o especialista em recursos hídricos. Veja, é um estudo extremamente caro. E quem que faz esse estudo? Uma empresa especializada que é contratada pelo próprio empreendedor. E aqui nós temos um gargalo seríssimo na legislação ambiental brasileira, e é nesse ponto que eu acho que as universidades públicas e as universidades comunitárias comprometidas com a produção de um conhecimento que atenda aos interesses da sociedade, da comunidade em que ela se insere, das pessoas que vivem nos territórios em que se pretende implantar uma mineração, aí é o que eu acho que a universidade pode cumprir um papel muito importante. Porque, veja, a empresa, quando contrata, quem contrata, né, espera a apresentação de um estudo ambiental que conclua pela viabilidade socioambiental do empreendimento. E, muito provavelmente, uma empresa especializada na elaboração de EIA-RIMA, que, na conclusão, fala assim, não, o empreendimento é inviável, ela nunca mais vai ser contratada pelas grandes empresas mineradoras que existem, né? Então, veja, isso é um gargalo, porque isso coloca em xeque a confiabilidade dos estudos ambientais que nós temos, né? Então, o empreendedor tem que contratar e custear a elaboração do EIA-RIMA. O EIA-RIMA é um estudo que compreende o levantamento da literatura científica e legal, trabalhos de campo, análise de laboratório e a própria redação, né, do estudo, né? Esse estudo ele tem que no seu conteúdo, né, analisar a realidade socioambiental da área que será impactada pela eventual implantação e operação do empreendimento. Então, dizer o seguinte, olha, o local ele é formado por tais elementos da fauna, da flora, a bacia hidrográfica, ele está inserido nesta bacia hidrográfica, tem essas características, né? Quais são, né, as atividades humanas já realizadas na área? Existem comunidades tradicionais naquele local? Existem pessoas? Enfim, né? No EIA-RIMA, o estudo tem que antecipar
as prováveis externalidades negativas e positivas que a implantação e a operação do empreendimento ocasionarão. O EIA-RIMA tem que propor as medidas de mitigação e neutralização destas externalidades negativas e, por fim, ele tem que concluir pela viabilidade ou não do empreendimento que se pretende implantar. Eu, Matheus, nunca vi um EIA-RIMA que chegou à conclusão de que o empreendimento é inviável. Aliás, o que eu mais encontro, né, são EIA-RIMAs extremamente tendenciosos. Vou dar o exemplo do Cerro. Em 2015, quando a Anglo-América requereu a declaração de conformidade para o município do Cerro, o CODEMA do Cerro, na época, pediu o EIA-RIMA, né? Em 2019, ele falou que não era preciso apresentar o EIA-RIMA depois que a empresa começou, ou uma outra empresa que havia adquirido, começou a dar vantagem econômica para as instituições, ou para algumas instituições com representação no CODEMA. Então, assim, saiba que é um processo que envolve milhões e que a corrupção come solta também. Mas, enfim, não é isso que eu quero falar, né? Mas o CODEMA falou, ó, apresenta o EIA-RIMA. O EIA-RIMA é um documento técnico, né? Quando eu vi aquilo, eu falei assim, nossa senhora, eu não tenho condições de compreender o EIA-RIMA. O estudo hídrico que existia no EIA-RIMA, o estudo geológico da fauna, da flora. Aí eu falei assim, olha, é preciso criar uma equipe na PUC com professores das ciências sociais e das ciências biológicas. A gente fez essa equipe, né? E aí a equipe analisou o EIA-RIMA e encontrou vários problemas, né? Por exemplo, o EIA-RIMA falava que na área onde se pretendia implantar o empreendimento não havia povos e comunidades tradicionais vivendo naquela área. A gente falou assim, mas essa área aqui é onde está a comunidade quilombola de Queimadas. Olha a importância da universidade. A gente precisa aproximar a universidade dos movimentos sociais e da população que vive em territórios em que se pretende implantar um empreendimento minerário, porque a universidade ela tem profissionais competentes nas diversas áreas para fazer a análise do EIA-RIMA, mas fazer uma análise não para atender o interesse da empresa mineradora, do empreendedor, como feito pelas empresas que fazem o EIA-RIMA, mas para fazer uma análise e estudos ambientais alternativos que atenda aos interesses da população. Então, nesse caso, a gente falou assim, olha, existe sim uma comunidade quilombola nesse local, né? Oficiamos a Anglo-América na época e ela encaminhou o ofício falando, realmente, tinha um erro no EIA-RIMA, nós já corrigimos, já reconhecemos que existe uma comunidade quilombola. O EIA-RIMA falava, na parte dos impactos aos recursos hídricos, falava o seguinte, olha, na área onde se pretende implantar um empreendimento, é uma área que tem rios e córregos de pequeno porte. Então, qualquer movimentação de terra causa o assoreamento e pode causar degradação irreversível aos recursos hídricos. Dessas áreas são as nascentes do Rio do Peixe, que abastece a cidade do Cerro. Veja, vocês hão de convir comigo, né, que se o próprio estudo fala que a atividade minerária vai ser implantada numa área onde existem nascentes do Rio do Peixe e do Córrego Siqueira, e que essas nascentes, esses córregos que depois vão formar o Rio do Peixe, são todos eles de pequeno porte, e que é previsto um dano ambiental grande, grave e irreversível, né, no manancial que abastece a cidade, na minha opinião, a única conclusão que se poderia chegar é que o empreendimento é inviável do ponto de vista socioambiental. Mas qual que foi a conclusão? Que a empresa que fez o EIA-RIMA, ela colocou isso tudo lá, muito provavelmente porque ela esperava que ninguém ia ler o EIA-RIMA, que ninguém ia compreender, que ninguém ia questionar essas questões, né? E ela concluiu que o empreendimento era viável, né? E aí, em 2015, eu estava sustentando que o empreendimento era inviável porque colocava em risco a segurança hídrica da população que vive na cidade do Cerro. Mas veja,
Isso só foi possível porque houve um envolvimento da universidade com as pessoas que vivem no território em que se pretende implantar uma mineração, né? Eu acho que é esse passo que a gente precisa dar, né? E aí, assim, a PUC tem um programa em Brumadinho. O que eu estou falando para vocês, eu já falei numa reunião interna da PUC. Eu acho que é o caso da população de Brumadinho procurar a universidade, né, e falar: olha, PUC, nós queremos contar com a participação da universidade para nos ajudar a entender os estudos de impacto ambiental dos diversos licenciamentos que estão acontecendo em Brumadinho, para que a gente possa entender como o empreendimento vai impactar a nossa vida, para que a gente possa apresentar estudos ambientais elaborados com o intuito de defender os interesses da comunidade e não do empreendedor, e que esses estudos possam ser utilizados no licenciamento ambiental, né? Essa é uma forma efetiva de resistir a empreendimentos minerários predatórios, né? O EIA-RIMA ele vem sempre junto com o RIMA. O que é o RIMA? O RIMA é a apresentação das informações do EIA numa linguagem comum e acessível a todos. A ideia do RIMA é que o RIMA possa traduzir o EIA para a população de modo a que todas as pessoas possam compreender o que é o empreendimento, quais são os impactos deste empreendimento, etc. e tal, né? Mas esse é um momento importante. A empresa é obrigada a apresentar o EIA-RIMA. A questão é, né, como a população que vive no território em que se pretende implantar um empreendimento minerário possa, de fato, compreender todas as informações técnicas constantes no EIA, eventualmente se contrapor a elas, falar: olha, existem informações equivocadas, erradas, existem omissões, né? Exigir o reconhecimento dessas falsidades e omissões constantes no EIA-RIMA da empresa e produzir, se a empresa contrata uma empresa especializada em fazer o RIMA, que a população local possa, e aí a única forma que eu vejo disso se tornar viável é uma parceria entre a população local e as universidades públicas e comunitárias que possam fornecer, né, profissionais das mais diferentes áreas, né, para fazer uma análise técnica do EIA e produzir estudos ambientais que possam se contrapor àquilo que a empresa está apresentando no licenciamento ambiental. Eu acho que esse é um ponto central, né? A resistência só pode ser efetiva com conhecimento. E aí, gente, conhecimento, não existe conhecimento neutro. Esqueçam isso. Todo conhecimento está relacionado a algum interesse. Todo. Não é possível um conhecimento neutro. Aliás, nós começamos a produzir conhecimento no momento em que algum interesse que nós temos é frustrado e eu preciso entender a realidade para intervir nesta realidade e assim realizar o meu interesse. Não, todo conhecimento surge a partir de determinados interesses. O EIA-RIMA é produzido para atender o interesse da empresa mineradora. É preciso que a população que vive nos territórios em que se pretende implantar um empreendimento possa produzir um conhecimento que atenda os interesses da população. E aí eu acho que é o campo que a universidade mais pode contribuir nessa luta contra empreendimentos minerários predatórios, né? Produzir um conhecimento que se relacione ao interesse da comunidade. Vou dar um exemplo lá do Cerro, né? No EIA-RIMA se fala que
a extração do minério vai ser feita com a utilização de dinamite, né, para rachar, né, as rochas de minério e, assim, viabilizar a sua extração. Ninguém fez o estudo, o empreendimento fica a menos de 1 quilômetro da comunidade quilombola de Queimadas. Fica a menos de 5 quilômetros do centro histórico do Cerro. Veja, pergunta se há algum estudo sobre a capacidade das casas dos quilombolas de resistirem à explosão. Pergunta se há algum estudo sobre a capacidade das igrejas e dos casarões coloniais tombados que constituem o conjunto arquitetônico e urbanístico do centro histórico da cidade do Cerro, que é um bem tombado pelo IPHAN desde 1937, se essas igrejas são capazes de resistir à vibração provocada pela explosão. É claro que a empresa mineradora não fez esse estudo, né? Isso não afeta o interesse dela, né? Mas afeta o interesse das pessoas que vivem no Cerro. Esse estudo precisa ser feito. O pó de minério, será que vai matar a plantação da comunidade quilombola de Queimadas? Né? Aquelas partículas, né, que vão ser jogadas no ar, elas vão cair. Né? Tem que ver qual que é a direção dos ventos. Né? Elas vão cair. Aonde elas caírem, existe plantação, existe água, existe cidade, existe o quê? Perceba, todo conhecimento responde a interesses. Todo aquele que fala, não, gente, o professor Matheus é um ideólogo, né? Ele faz ideologia, né? Vamos saber do interesse ou do conhecimento neutro que foi produzido, e óbvio, sempre é produzido pelos técnicos contratados pela empresa mineradora. Não há conhecimento neutro. Veja, eu abro o jogo. Olha, o meu conhecimento, a produção do conhecimento que eu participo está ligada à promoção dos interesses da população que vive nos territórios com mineração. Vamos discutir os interesses, se eles são legítimos ou não? Eu estou disposto a discutir. A empresa mineradora, não. Ela quer esconder os reais interesses que estão ligados, né, aos estudos ambientais que são feitos. Então, eu acho que esse ponto é um ponto muito importante, né? A sociedade civil começar a se organizar, começar a produzir conhecimento que atenda aos seus interesses e não aos interesses das empresas mineradoras. Mas eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Podem ficar à vontade. Ou a gente segue. Sigamos? Sigamos, querido professor. Então, vou continuar. Né? Então, a empresa apresentou o estudo ambiental. Nós temos que compreender o estudo e contrapor a ele. Né? O órgão ambiental vai fazer uma análise. Né? Vai analisar os documentos, os projetos, os estudos ambientais apresentados pela empresa e por outras pessoas. Né? Então, ele vai fazer uma análise daquilo que foi apresentado. Né? E no licenciamento ambiental, é preciso fazer uma audiência pública. Né? Então, veja, começou o licenciamento ambiental, se 50 ou mais pessoas requererem ao órgão ambiental a realização de audiência pública, o órgão ambiental é obrigado a fazer a audiência pública. E o que é a audiência pública? A audiência pública é um momento muito importante do licenciamento ambiental. A audiência pública é um evento, né, que visa apresentar à população que vive no território em que se pretende implantar um empreendimento minerário as características deste empreendimento, as características do local onde se pretende implantar o empreendimento, né? E na audiência pública, o objetivo é permitir a apresentação de informações,
a apresentação de reivindicações, de dúvidas, de questionamentos. É um momento em que a população que vive no território em que se pretende implantar um empreendimento minerário pode se dirigir diretamente ao órgão ambiental competente, né, e falar o seguinte, né, olha, nós temos dúvida em relação a isso, olha, essa informação é falsa, né? E a audiência pública é um momento em que o órgão ambiental vai coletar todas as informações, as informações, as manifestações, os questionamentos apresentados pelas pessoas, né? E o órgão ambiental tem que registrar tudo na ata, e na hora da deliberação, o órgão ambiental ele tem que manifestar expressamente sobre as questões, os questionamentos, né, que foram apresentados durante a audiência pública. Veja, normalmente, no licenciamento ambiental, a audiência pública ela se torna um momento é um clima de guerra, né? Normalmente, esses empreendimentos minerários, quando começa a fase de licenciamento, ele divide a cidade, né, as pessoas que vivem naquele território, né? E aí você tem as pessoas que são a favor do empreendimento, né? Muitas, quase sempre, porque acreditam que terão emprego, vai melhorar a renda, etc, 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 né? Ainda que não existe nenhuma informação confiável sobre isso, e as pessoas que se posicionam de maneira contrária ou crítica ao empreendimento. E a audiência pública é feita num ambiente de guerra. E aí, veja, né, um Estado democrático que se caracteriza por ser democrático, na medida em que busca o entendimento, o consenso entre as pessoas, entre as classes, entre os grupos, né? Aí nós vemos como, né, nós estamos distante dessa sociedade democrática, né? Na audiência pública, cada um querendo, e isso muito pela postura das empresas mineradoras, né? Muito pela postura das empresas mineradoras, né? Ali está todo mundo, ninguém está buscando entendimento, coisa nenhuma, está todo mundo disputando, né, a aprovação ou não de um determinado empreendimento. E ir para a audiência pública significa ir preparado. Você não vai lá passear. A empresa mineradora não vai passear na audiência pública. Ela vai encher a audiência pública de técnico e advogado, e que vão falar um monte de coisa, né? Sendo verdadeiro ou não. A população tem que estar capacitada, tem que compreender o projeto, tem que dominar e tem que ter a condição de apontar as falhas, os problemas, as omissões, as informações falsas do projeto, e exigir que o órgão ambiental responda, né, aos questionamentos que foram apresentados. O Fernando está perguntando aqui onde podemos ter a relação dos pedidos de autorização para as licenças ambientais. Na Prefeitura de Brumadinho, nós não temos acesso. Bom, a Prefeitura de Brumadinho, eu acho que na Prefeitura de Brumadinho, se vocês apresentarem um requerimento pedindo para que o município informe as certidões de conformidade que foram expedidas em favor de empresas mineradoras, é um direito do cidadão obter essas informações do poder público, e se o poder público não informar, existe uma ação chamada habeas data, que pode ser proposta por qualquer cidadão para compelir o poder público a oferecer essas informações. Mas, além disso, vocês podem pedir, Fernando, essa relação dos requerimentos de concessão de licença ambiental de Brumadinho para o próprio Copan, que é o órgão público integrante do CISEMA, que possui competência para
o licenciamento ambiental desses empreendimentos minerários, né? Basta que vocês apresentem um requerimento no Copan pedindo, né, que o Copan informe todos os licenciamentos ambientais que estão em trâmite no órgão e que envolvam a atividade minerária no município de Brumadinho, e o Copan vai ser obrigado a fornecer esta informação, né? E aí isso é uma coisa importante. O licenciamento ambiental ele é público. Todos os documentos, os projetos, os estudos ambientais constantes do procedimento administrativo devem ser fornecidos a qualquer pessoa. É público, é de acesso a todos, né? E todos têm que estudar esses documentos, esses projetos, esses estudos, e ir preparado na audiência pública, primeiro ir preparado para o clima de guerra que se instaura nesses casos. E segundo, né, ir preparado para questionar, para apontar as falhas, as omissões, as informações falsas, constantes, no estudo ambiental apresentado pela empresa. Pessoal, tá claro, não? Tá claro. Bom, e aí eu queria passar para o direito à consulta. E não confundam a audiência pública com o direito à consulta. A audiência pública, ela é um evento aberto a toda e qualquer pessoa pode participar. O órgão ambiental vai estabelecer as regras que regularão a audiência pública, vai definir o tempo de fala de cada um, enfim, toda e qualquer pessoa pode participar. Mas veja, se o empreendimento se sobrepuser a territórios de povos e comunidades tradicionais, o órgão ambiental é obrigado a fazer a consulta livre, prévia, informada e de boa-fé dos órgãos representativos dessas comunidades. Comunidade indígena, comunidade quilombola, gerazeiros, fazanteiros, pescadores artesanais, ciganos, enfim. Havendo povos e comunidades tradicionais no território onde se pretende implantar o empreendimento minerário, se o empreendimento afetar diretamente o território de povos e comunidades tradicionais, o órgão ambiental tem que fazer a consulta aos órgãos representativos desses povos. Isso está previsto na Convenção 169 da OIT, que é uma convenção internacional que o Brasil é signatário, o Brasil ratificou e, portanto, assumiu o compromisso de fazer respeitar os direitos previstos na convenção, né? E esse direito faz parte ou integra os direitos fundamentais reconhecidos pelo Estado brasileiro. Então, o artigo 15 da Convenção 169 da OIT, ele vai estabelecer o seguinte: em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos recursos do subsolo, ou de ter direitos sobre outros recursos existentes nas terras, os governos deverão estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar os povos interessados, a fim de se determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados e em que medida. Antes, a consulta é prévia, antes de se empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes nas suas terras. Ou seja, o órgão ambiental tem que fazer a consulta prévia, essa consulta tem que ser livre. Os povos devem manifestar livremente a sua vontade. Olha, nós não concordamos com isso, com aquilo outro. Ela tem que ser informada. O órgão ambiental tem que fornecer à comunidade todas as informações relevantes do empreendimento, as informações que a comunidade quer, não é que o Estado, não, olha, eu vou fornecer, não é isso.
A comunidade vai falar o seguinte: olha, nós queremos saber, ou nós queremos ter as seguintes informações, porque isso que é importante para a nossa comunidade. A consulta tem que ser de boa fé e tem que ser realizada com a finalidade de obter o consentimento da comunidade. Veja, o direito à consulta é um direito que foi conquistado por aqueles povos que foram subalternizados no processo de construção da sociedade colonial moderna e que, ao longo da história, foram submetidos às formas mais brutais de violência para permitir a expansão das atividades econômicas do capital. Veja, o direito à consulta é uma tentativa de, pela primeira vez nas sociedades coloniais, uma decisão do Estado relativa a uma atividade econômica levar em consideração também os interesses dos povos e comunidades tradicionais que existem naquele território. Lembrem, eu sou advogado da Federação Quilombola, né? Aliás, eu acho que essa experiência, ser advogado da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, é um marco divisor na minha vida, né? Porque eu sou branco, né? Tive todos os privilégios que uma pessoa branca de classe média tem na sociedade brasileira, né? Então, assim, aonde eu for, eu falo, sou escutado, sou respeitado, etc, 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 né? Ser advogado da Federação das Comunidades Quilombolas me propiciou a experiência de não ser ouvido, de não poder falar, de ser hostilizado, né? De ser insultado, de ser tratado das formas mais indignas que existem. E olha que isso só acontece no momento em que eu sou advogado da Federação das Comunidades Quilombolas, né? Para as comunidades quilombolas é a rotina da vida deles, né? Isso é assim o tempo todo. Veja, o direito à consulta é um direito que foi conquistado por essas comunidades, né, para que o Estado as ouça, para que o Estado, no momento em que vai tomar uma decisão, leve em consideração os interesses, os valores, as expectativas e as formas de vida desses povos. E esse direito tem sido, apesar de previsto na legislação do Estado, tem sido sistematicamente violado pelo Estado brasileiro, né? E aí, né, em vista, eu até publiquei um artigo sobre isso, né, falando, olha, para nós do direito é um assinte, né? O Estado, para nós do direito é um assinte, o Estado desrespeitar uma convenção internacional de direitos humanos, né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais chegou ao ponto de falar o seguinte: não, como o decreto que regulamenta o licenciamento ambiental de Minas Gerais não prevê o direito à consulta, a consulta não tem que ser feita. Isso é uma assinte, né? Isso é uma vergonha, né? E aí, para superar isso, né, eu propus à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, e a deputada Beatriz Cirqueira acolheu de pronto, que a gente, então, crie uma lei que estabeleça expressamente que no licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais tem que ser feita a consulta aos povos e comunidades tradicionais. Esse direito já existe, esse direito já é vigente, né? E é solenemente violado, solenemente desrespeitado pelo Estado, inclusive pelo Estado de Minas Gerais, né? Aqui o Emerson fala. Oi. Só para te lembrar que o tempo está acabando já. Não, eu tô terminando também. Tá bom. O Emerson fala que em Brumadinho, no distrito Ponte das Almorreimas, chegaram derrubando um muro histórico que compunha o adro da igreja antiga da comunidade e transformou o lugar num canteiro de obras. Eu já tinha ouvido falar nessa
dessa situação lá, o que é uma vergonha, né? Bom, feita a consulta, e veja, a empresa vai ter que adaptar o projeto de acordo com a vontade da comunidade. É um diálogo, é uma negociação. Aí também é bom lembrar que a comunidade pode falar não. Fala assim, não, nós não queremos este empreendimento, né? Bom, feito isso tudo, né, vai ser emitido um parecer técnico, um parecer jurídico, e no final vai ser decidida, né, pelo deferimento ou não da licença ambiental, né? E aí, para a gente fechar, né, esse livro é de uma grande liderança quilombola. Ele é do Piauí, mais conhecido como Nego Bispo, é Antônio Bispo dos Santos, mas todo mundo o conhece como Nego Bispo. E nesse livro aí, ele faz uma análise muito interessante do licenciamento ambiental, né? Ele fala o seguinte: para tanto será preciso, antes de qualquer coisa, superar o caráter autoritário do atual Estado democrático de direito por meio da participação plena de todos os envolvidos nos processos de transformação da natureza e das condições de vida da população, para que toda e qualquer proposta de mudança seja sempre exaustivamente debatida, respeitando-se as mais diversas formas de linguagem e comunicação. Será preciso também garantir que a execução dos megaprojetos e das grandes obras de infraestrutura, tais como as usinas hidrelétricas, as estradas, as ferrovias, a exploração de minérios, a construção de portos, de estaleiros e etc., que afetam a vida de milhares de pessoas, não sejam conduzidos pelo autoritarismo da maioria sobre a minoria, onde a maioria determina o que é bom para ela e para a minoria, mesmo a minoria contestando, mas sim pelo processo de entendimento na diversidade, onde será feito tanto o que é bom para a maioria, como o que é bom para a minoria, de acordo com as mais diversas manifestações. E eu acho que essa passagem do Nego Bispo é uma passagem muito importante para a gente rever todo o licenciamento ambiental em curso no país, né? Veja, o licenciamento ambiental tem que ser um espaço de busca de entendimento, de consenso, que atenda aos interesses da empresa mineradora, mas que atenda também aos interesses da população que vive no território em que se pretende implantar um empreendimento minerário, e não a forma como é feito o licenciamento ambiental hoje, né? O licenciamento ambiental hoje ele se desenvolve como um rolo compressor, onde a empresa mineradora impõe o seu interesse sobre o interesse de todas as demais pessoas e, principalmente, as pessoas que vivem nos territórios com mineração, né, ou que se pretende implantar um empreendimento minerário. Então, veja, é preciso lutar, é preciso questionar o tempo todo essas práticas, né, e é preciso fazer com que os interesses das comunidades quilombolas, das comunidades tradicionais, das pessoas que vivem nos territórios com mineração, sejam também atendidos, né? O Fernando faz uma pergunta que eu não sei responder, né? O que podemos fazer para que possamos contornar o TJ Mineiro, cuja maioria foi montada por Aécio e sua irmã comparsa, notoriamente vinculado e submisso aos interesses da mineração? Fernando, eu acho o seguinte, né? Nós temos que lutar dentro do procedimento de licenciamento ambiental e questionar todas as ilegalidades e expor os desembargadores. Então, veja bem, nessa segunda-feira, eu fiz uma sustentação oral como advogado da Federação Quilombola perante a 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça sobre a mineração no Cerro. E aí eu falei da tribuna. Olha, a empresa mineradora fala que tem 500 milhões de reais para implantar um empreendimento, comprando, subornando,
colocando de joelho as instituições públicas e privadas que deveriam atuar para assegurar a prevalência do interesse da população sobre o interesse da empresa mineradora. E eu estava falando para o desembargador também. Ele sabe que eu estava falando. E aí eu falei assim, olha, mas eu quero só falar para Vossa Excelência o seguinte, né? O movimento quilombola tem uma experiência acumulada de 500 anos. Experiência de resistir às formas mais brutais. E nós vamos resistir. Quer a gente conte com o Tribunal de Justiça, que deve fazer prevalecer os direitos, não fazer política, quer a gente não conte com o Tribunal de Justiça. Então, assim, eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer, Fernando, é aceitar esse estado de coisas, se submeter ao modo como o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário em Minas Gerais têm se comportado de modo subserviente aos interesses da mineradora. A gente tem que expor publicamente. E assim, eles sentem. E, no final das contas, eu acho o seguinte, né? Se for o caso, eu acho que a gente tem que mobilizar e ocupar o Tribunal de Justiça. E falar, olha, enquanto o tribunal não se comprometer com o direito das pessoas, nós não saímos mais daqui também, não. E nós estamos fazendo nada mais, nada menos, né, do que exigindo respeito aos nossos direitos. Agora, que a luta é dura, Mas, lembrem-se, ou a gente faz essa luta, ou nós vamos acabar, todos nós, desaparecendo, porque a mineração em Minas Gerais, da maneira como ela vem sendo feita, ela vai destruir todas as condições que proporcionam a vida no estado de Minas Gerais. É uma luta de vida e morte. A gente não tem opção de não lutar. Não lutar significa a morte. É simples assim. Né? Não é assim, não vamos lutar, não, porque se a gente não lutar, a gente vai ficar mais pobre, mas pelo menos a gente fica tranquilo. Não. A opção não lutar significa a morte. A gente não tem opção a não ser lutar, questionar, criticar, mostrar o quão absurdo é a política de exploração minerária no estado de Minas Gerais. Pelo menos na minha opinião, né? É a única opção que nós temos. Bom, gente, o que eu tinha preparado para apresentar hoje era isso, né? Não sei se alguém quer fazer alguma... A Sofia levantou a mão. Sofia, pode falar. Tendo um pouco a ver com essa pergunta do Fernando, eu acabei de ver aqui que as pessoas que assistiram o primeiro encontro do curso, eu falei sobre a luta que estava tendo com relação à Serra do Rola Moça. Eu acabei de ver que ontem eles publicaram falando que o Rola Moça é um território livre de mineração, porque o processo de licenciamento ambiental da mineradora que estava interessada em minerar nessa área foi arquivado. E então, eu acho que assim, que a gente tem que mostrar que a luta no legislativo é importante, a gente ter pessoas políticas, né, que estão apoiando a luta, mas a gente nunca pode esquecer que a luta é igual da gente ir manifestar, ir na Assembleia Legislativa, tudo isso é muito importante, porque essa mobilização com relação ao Rola Moça aconteceu e agora o território vai continuar protegido, tendo a proteção ambiental e eles não vão minerar lá. Mas isso não significa que daqui a um tempo a mineradora vá de novo, inicia um procedimento para solicitar licenciamento ambiental. Então, eu acho que é a gente acreditar que as coisas elas realmente podem mudar, apesar de estar muito difícil, mas eu acho que é isso. E eu acho também que a internet é um espaço que a gente pode divulgar, né? A gente fica sabendo muito pouco, às vezes, sobre o que acontece em Brumadinho, porque a Vale, ela invade todos os espaços dos meios de comunicação. Na rádio sempre tem falando o que a Vale fez, que a Vale já recuperou não sei quantas nascentes de rios.
Então, também preciso ocupar esses espaços para que as pessoas saibam o que está acontecendo de verdade, porque eles têm o poder econômico e também têm o judiciário como aliados. Agora, a Geisa levantou a mão. Boa tarde, todos e todas. Foi a Sofia, né, que acabou de falar. Ô, Sofia, eu acho que você deve estar falando de uma nota que o Terra Sempre Viva soltou. Faço parte, né, do Terra Sempre Viva. Na verdade, não é assim a Serra do Rola Moça, porque tem um processo da MGB, tem outras mineradoras que atuam na Serra do Rola Moça, né? Essa própria mineradora da Vale, né, que rompeu lá em Brumadinho, cometeu aquele crime, né, aquela barbárie, também na Serra do Rola Moça. Então, assim, não está território livre de mineração ainda não, falta um pouquinho ainda. O que a gente publicou, não sei, eu acho que você está falando sobre a Serra Sempre Viva mesmo. É da mineradora Santa Paulina. É da mineradora Santa Paulina, que é na zona de amortecimento. Então, tipo, a gente publicou no sentido de Ibirité território livre de mineração. Já falei com os meninos que faltou a gente escrever a cidade, a gente não escreveu, sabe? Deveria ter escrito território livre de mineração. Está falando mais assim, da parte aqui da zona de amortecimento que está em Ibirité, sabe? E aí, igual você falou, nada impede, né, da mineradora reiniciar todo o processo para voltar a minerar na região. Mas aí a gente vai se manter vigilante, né, e resistente. É isso. Não, bacana. Mas é uma vitória, né? É uma grande vitória. Esse barramento da implantação de empreendimento minerário na zona de abastecimento do Parque do Rola Moça, né? É uma grande vitória. Mas, enfim, pessoal. Mas, enfim, eu acho que a gente fechou, né, o curso, assim, né? É muita informação, né? Acaba que eu tento organizar para passar da maneira mais clara possível, né? Eu espero que o curso tenha sido útil, né? Tenha contribuído, né, na luta de cada um, né, de vocês aí nos municípios, nos territórios onde vocês vivem, né? Falar que foi um prazer enorme, né? Todos os nossos encontros foram gravados, vão estar disponíveis. Eu vou disponibilizar agora a apresentação. Está no mesmo arquivo a apresentação que eu fiz em todos os encontros, né? E falar que foi um grande prazer e a gente continua na luta contra a mineração predatória, né? Então, se alguém quiser, né, falar, enfim, a palavra está aberta para a gente já ir para o encerramento. E aí eu acho que depois a Sofia dá os informes finais de certificado, né? Essa parte. Eu vou organizar a lista das pessoas que participaram do curso e vou te mandar, mas o pessoal perguntou sobre o prazo da ProEx, que é eles que fazem. Eu não sei dizer qual que é o prazo. Assim. Assim, como está todo mundo trabalhando em home office, eu não sei também, mas eu acho que naquele primeiro curso não demorou muito a sair, não. Demorou? Não demorou tanto tempo, não. Acho que foi com menos de um mês, mas agora também a gente vai entrar nesse recesso, né? Assim, Natal. Assim que você me mandar, eu encaminho para a ProEx e faço a pergunta: olha, tem uma previsão da emissão de certificados? E aí a posição que a ProEx me passar, eu falo para vocês. Tá, não, combinado então. Tá bom? É isso então. Se alguém tiver alguma coisa para falar, para contribuir, antes da gente finalizar. Bom, então. Professor. Oi, pode falar. Eu, Erlaine, só quero agradecer pelo curso, agradecer, né, por já ter sido professor, pelas indicações que você me faz de vez em quando em algumas palestras, né, em alguns lugares. Tipo assim, só tenho a agradecer. Isso está contribuindo assim com
apesar que eu tenho muita dificuldade de falar em público, de aparecer, mas isso está contribuindo muito para a minha vida. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado pelo curso e por tudo. Oi, Lani, eu que agradeço, né? Tá sendo muito, muito bacana. Bom, pessoal, então é isso, ó. Pode falar, Bruno. Agradecer também, professor, pela oportunidade que nos deu, a Sofia também, né, pela organização, pela amizade também, né. Se não fosse pela Sofia, eu não saberia do curso, né, e aqui na nossa região, aqui em Montes Claros, eu acho isso muito pouco debatido, né, essa questão da mineração, dos impactos da mineração e da questão dos povos e comunidades tradicionais atingidos por esses empreendimentos. Então, acho que foi muito importante a oportunidade que me deram, né? Foi um incentivo muito grande para mim, porque vou tentar, a partir do ano que vem, implementar, né, algum projeto de pesquisa e de extensão aqui na universidade, na Unimontes, universidade pública, né, estadual. Vou tentar aqui, de forma, um intercâmbio entre cursos, né? Vou tentar com algum professor. Você foi um incentivo muito bacana que você me deu para isso. É o que eu estava precisando, eu acho. E é isso. Agradecer pela oportunidade mesmo, pelos ensinamentos. Ô, Bruno, eu que agradeço. E nós vamos encontrar aí nas curvas da vida, né? Com certeza. Então, gente, ó, então é isso, né? Eu queria deixar um abraço para todos. E quando a normalidade voltar, nós vamos marcar um curso presencial, porque a gente vai se conhecer e a gente faz um curso presencial. Tá bom? Ó, um abraço para vocês. Um ótimo final de semana e nós vamos conversando aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, Matheus. Um abraço. Um abraço. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau.